No dia 31 de outubro de 2017, terça-feira, nós completamos 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos. No ano de 1517, um homem chamado Martinho Lutero dividiu a igreja. Ele dividiu aquilo que era conhecido como a Igreja Católica, a Igreja Universal, a Igreja de todos os povos. Ele dividiu. Nessa época de Lutero, preste atenção nisso que eu estou falando, que já é a mensagem. Nessa época de Lutero, a liderança da igreja estava corrompida. A liderança, o clero, os padres, os bispos estavam corrompidos. Para os irmãos terem ideia, era possível se comprar o bispado. Por exemplo, ser bispo de uma região. Você não precisava ser chamado por Deus. Você não precisava ter passado por um curso teológico. Não, você precisava ter dinheiro. Você comprava e se tornava bispo. Nessa época, o Papa chegou a dizer assim, foi a época das indulgências, a época de vender terreno no céu. E o Papa chegou a dizer assim: ao cair uma moeda no ofertório, uma alma é liberada do purgatório. Então era pregado que se você tivesse um parente seu que não... você achava que ele não havia sido salvo, para pagar penitência pelo seu parente, você ofertava. Você comprava a salvação das pessoas. Foi uma época em que era pregado, em que era investido muito mais tempo falando-se de ofertas do que falando da Escritura. Até porque a missa era celebrada em latim, ninguém entendia nada. Mas a parte de se pedir ofertas, aqui no caso, era celebrado na língua do povo. Ao ver esse cenário, Martinho Lutero, incomodado com aquela situação, ele leu na Bíblia, lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, que diz: o justo, meu justo, viverá pela fé. Ou seja, não é por obras, não é comprando salvação, não é por ofertar ou não, é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele lê isso, ele fica incomodado com essa situação e ele elabora 95 teses. 95 pontos em que ele acha que a igreja precisava mudar. E a intenção dele não era dividir a igreja, era melhorar a igreja. Ele era um monge católico. E ele cola as 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg. E ele cola. Quando ele faz isso, uma revolução começa a acontecer, porque as teses foram espalhadas por tudo que era lado. O Papa encarou como uma afronta, colocou Lutero como um herege. E por isso daí veio o nome protestantismo, porque ele protestou contra a igreja da época. E por isso nós comemoramos dia 31, 500 anos da Reforma Protestante. Você pode ver mais essa história, tem um filme sobre Lutero, tem livros, enfim, tem bastante conteúdo para você conhecer a Reforma Protestante. O que me chama muita atenção é que o que eu mais ouvi na terça-feira, e nesses dias que antecederam a Reforma, é que a igreja evangélica do Brasil está precisando de outra reforma. A gente precisa elaborar teses novamente e colar na porta das igrejas. Agora, quantas teses a gente teria que elaborar para a igreja de hoje? Lutero foi 95, e a gente, quantas seriam? Eu não sei quantos, irmãos. A igreja de hoje realmente precisa de uma reforma, veja bem. Meu pai conheceu uma mãe que estava pedindo ajuda financeira. E foi perguntado, mas e sua renda? Que é pequena, mas não deu para comprar alimento para você e para os seus filhos? E ela falou que ela pegou a renda dela
e foi numa igreja. E na igreja o apóstolo estava vendendo meia. E ele disse que aonde você pisasse a planta dos seus pés com aquela meia, você conquistaria bênçãos. Essa mãe, ela pega toda a renda dela e compra um par de meia para cada filho e para ela. Porque um apóstolo prometeu para ela que assim se adquiria a bênção de Deus. Nós vimos recentemente uma igreja que estava vendendo um copo de água. Esse aqui é 300 ml, lá acho que é 150 ou é 200. É bem menor que isso aqui. A R$150 o copo de água. Porque é uma água abençoada. Não, se eu comprar um copo de água a R$150, eu não tomo uma gota. Ele vai ficar de enfeite em casa. Porque é abençoada. Porque tem uma gota de água do Rio Jordão. Se tiver uma gota de água do Rio Jordão, você não pode beber. Não é uma água para consumo. Quantos milhões de copos esse povo não vende? Se eles colocaram uma gota, eles quase secaram o Jordão. Tanta água. Como que eles trouxeram tanta água no avião? Mas ninguém pensa nisso. Nós estamos vendo igrejas por aí, uma pergunta que eu te faço. Nós estamos vendo igrejas que dizem assim, você precisa mostrar sua fé igual a Abraão com Isaac. Que Deus pediu em holocausto aquilo que ele era mais precioso. Dê a oferta do Isaac. E aí a gente dando carro, casa, apartamento. Só que engraçado é que quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaac em holocausto, Deus falou, não, eu já vi a sua fé. Pega Isaac, leva de novo, e eu vou te dar um cordeiro para você sacrificar no lugar do Isaac. Eles não mostram essa parte do texto bíblico. Você não vê a pessoa, pastor, eu vou dar minha casa. Aí ela chega aqui e ele fala, olha, não quero mais sua casa, você já me mostrou que é uma pessoa de fé. E toma o dinheiro para fazer uma reforma nela. Isso não acontece. Pastor, estou dando meu carro. Sacrifício de Isaac. Olha, filho, já vi sua fé. Toma dinheiro e enche o tanque do seu carro porque você é uma pessoa de fé. Isso não acontece. Uma pergunta que eu te faço, qual é a rádio evangélica que você consegue ouvir atualmente que não fale de dinheiro? Qual que é a emissora de TV evangélica que você consegue ouvir ou que você consegue assistir em que não se fale mais de dinheiro do que da pregação do evangelho? Esses dias eu vi um pseudo-apóstolo. Não é apóstolo, aquilo não é apóstolo. Irmãos, você não precisa ter medo de denunciar isso. Jesus, quando ele escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse de 1 ao 3, ele elogia uma igreja. Eu não lembro exatamente qual é a igreja que ele elogia, dizendo assim, vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e o acharam mentirosos. Ou seja, vocês realmente provaram que eles não são apóstolos. Um pseudo-apóstolo com uma coroa de bobo da corte. Para mim era a coroa de bobo da corte, para ele era uma coroa de rei. Uma coroa enorme. E vestido de roupa de saco. Fazendo uma campanha que você ia ser coroado. E uma missionária que pregou lá subiu no cangote dele aqui e ele saiu girando. E o povo... Ah! A igreja precisa de uma reforma. A igreja evangélica precisa de uma reforma urgente. Mas quando eu estive pensando nisso, eu comecei a pensar sobre a gente. A igreja 500 anos atrás passou por uma reforma, hoje precisa de uma reforma, mas e nós, os crentes dessa igreja que nós dizemos ser uma igreja de verdade? Ai, pastor, glória a Deus que aqui não tem isso. Você pode dar um glória a Deus que aqui não tem essas coisas? Glória a Deus. Glória a Deus porque aqui
a gente não arranca a pele da ovelha, não, irmãos. A gente prega a verdade bíblica. Dízimos e ofertas estão na palavra de Deus, amém? Mas ainda assim você não é coagido a fazer isso, você dá se quiser. A gente não fica vendendo bênção. Você está numa igreja bíblica, com pastores sérios, que pregam a palavra de Deus. Mas, eu começo a pensar sobre a gente. A igreja passou por reforma, a igreja hoje precisa de reforma, mas a reforma da igreja passa pela reforma dos crentes que nela estão. A gente olha as lideranças midiáticas de hoje e dizem, precisa de reforma. Mas e os crentes? E as pessoas que congregam? Você há de convir comigo que as pessoas vendem um tênis a R$2.000, por quê? Porque tem quem compra. Amém ou não? Uma camisa social. Foi ver uma camisa social bonita. No shopping eu olhei assim, falei, nossa, camisa bonita. Aí eu olhei a plaquinha assim, R$300. Falei, meu, que bonita, glórias a Deus. Não vou nem ficar olhando muito. Acho que para olhar, eram uns R$3, só para você ver. Mas por que tem a camisa de R$300? Porque tem quem compra. E nada contra, irmão. Se você puder ter, glória a Deus, aleluia. Lembra-te de mim quando entrares no teu... A gente há de convir que o evangelho está bagunçado como está, porque tem gente que quer esse evangelho. Tem gente que se satisfaz com esse evangelho. O problema é que essa corrupção do povo, ela não está só nessas igrejas. Ela tem se alastrado por todas as igrejas, irmãos. Inclusive em igrejas sérias. Assim como a corrupção dos pastores, dos líderes tem se alastrado, o do povo também. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Um convite à reforma pessoal. Um convite à reforma da nossa vida. A igreja evangélica brasileira precisa de reforma? Sim, mas a minha vida precisa de uma reforma também. Quando eu paro para pensar por que o povo está como está, eu encontro uma resposta clara de Jesus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 22. Verso 29. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 22, verso 29. Quem achou, diga eu achei. Olha o que diz o texto bíblico. Jesus respondeu: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Feche seus olhos. Deus querido, é diante da Tua palavra que nós estamos. Nós precisamos do Teu agir no nosso meio, Pai. No nome de Jesus, fala conosco, para a glória do Seu nome. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo crítico da igreja. Eu acho que isso é algo comum a todos nós concordamos com isso. Questões estão sendo levantadas para a igreja responder. Está aí a identidade de gênero, questão da homossexualidade, está aí questão do aborto, questão do feminismo exagerado, enfim, uma série de coisas para nós darmos respostas ao mundo. E Pedro escreveu dizendo: estejam prontos a responder a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé.
Nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas eu não sei se nós podemos dar um glória a Deus por causa disso. Nós estamos num momento crítico do Evangelho. É muita gente que fala de Deus e fala do Evangelho e fala das coisas e fala da Bíblia, mas pouco testemunho pessoal, pouquíssimo. São igrejas cheias de pessoas vazias. São pessoas que dizem ser crentes, evangélicas, protestantes. São pessoas que mudaram até a foto do perfil no Facebook lá, os 500 anos da Reforma, e ostentam isso com muito orgulho. Mas pessoas vazias de evangelho. Jesus, nesse texto aqui, ele está lidando com uma situação de discussão teológica. Havia um povo, uma repartição dos judeus, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição. E eles tentam fazer uma pegadinha com Jesus e falam: Jesus, a lei do levirato diz o seguinte: se um homem morrer sem tiver tido filhos, o seu irmão casa com a mulher e dá filhos para o irmão que morreu. Então, nós temos uma pergunta. Tinha um homem que tinha 7 irmãos. Ele casou com a mulher e ele morreu. Não teve filhos. O 6º casou com ela e morreu e não teve filhos. O 5º casou com ela, morreu e não teve filhos. O 4º casou com ela, morreu e não teve filhos. Eu acho que Jesus já devia estar pensando: me fala onde está que eu vou expulsar o demônio dessa mulher, não é possível. E assim os 7 morreram e não tiveram filhos. Aí eles perguntaram, na ressurreição, querendo pegar Jesus porque eles não acreditavam em ressurreição. Na ressurreição, essa mulher vai ser mulher de qual dos 7? Aí vem Jesus e fala esse texto que nós lemos. Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês erram, porque apesar de serem saduceus, se dizerem estudiosos, terem uma linha teológica definida, vocês não conhecem nada das Escrituras. E não conhecem também o poder de Deus. Na ressurreição seremos como anjos, não nos casaremos. Vocês falam que não há ressurreição, mas Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é Deus de mortos ou de vivos? De vivos. É claro que existe ressurreição. Esse é o texto que nós lemos, o contexto. Mas a frase que me chama a atenção, que define o momento nosso como crente, é o verso 29, onde Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, nós, Igreja Evangélica Brasileira, e agora sem olhar para o apóstolo, sem olhar para a igreja da rádio ou da TV, sem olhar para quem vem de água ungida, sem olhar para esse povo, falando de nós, de mim e de você, precisamos de uma reforma pessoal na nossa vida. Precisamos nos alinhar com Deus e com o Evangelho. Porque o que Jesus diz aqui, a primeira coisa que ele diz, é uma sentença que vale para nós hoje. Nós continuamos errando porque não conhecemos as Escrituras. Nós continuamos uma igreja enfraquecida porque não conhecemos as Escrituras. Te faço uma pergunta. Você não precisa me responder e não me responda. Antes eu vou te fazer uma pergunta que você me responde, amém? Depois eu te faço a que você não responde. O que é a Bíblia para você? Fala para quem está do seu lado o que é a Bíblia na sua vida. O que você acha da Bíblia? Fala para ela saber. Agora fala para mim, o que é a Bíblia para você? Fala aí alguém. Não, eu estou perguntando. Um manual de vida, o que mais? Luz, manual da verdade, tudo, palavra de Deus. Isso é a Bíblia para você? Você pode dar um glória a Deus pela Bíblia?
o manual de Deus para os homens, a verdade de Deus para a humanidade, a luz do nosso caminho, quantas vezes você já leu inteira? Nós erramos, irmãos. Tenho 20 anos de crente, vou chegar diante de Deus e falar: Jesus, te servi por 20 anos. Tomara que ele não pergunte: filho, nesses 20 anos você leu o manual que eu deixei para você? Filho, aquela decisão que você quebrou a cabeça, se você tivesse lido, não teria acontecido. Eu estou perguntando isso numa igreja batista, irmãos. Os batistas, ainda hoje, são conhecidos por serem bons de Bíblia. Falando do que eu já vi. Betânia também já viu. Quando a gente traz pregador de outras denominações, eu já vi pregador suar de tensão de pregar para a gente batista. Pregador que prega em várias igrejas e veio pregar aqui a primeira vez, fica tenso, porque o povo é bom de Bíblia. E a minha vontade é falar para ele: relaxa, não é não. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, irmãos. Há uma pesquisa que 50% dos pastores do Brasil nunca leram a Bíblia toda. Pode ficar em paz, eu já li. Fique tranquilo. E quero ler, e ler, e ler, e ler. Como pode, irmãos? Como pode, querido? Isso é para vergonha nossa. O povo evangélico, o povo da fé, o povo que diz carregar a palavra de Deus, agora tem a Bíblia no smartphone, tem Bíblia da mãe, da criança, do pai, tem Bíblia de tudo que é jeito, e nós não lemos as Escrituras. A lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, Salmo 119, 105. Mas a gente não lê a lâmpada para os nossos pés, é por isso que vivemos tropeçando. Nós não temos contato com a luz para o nosso caminho. É por isso que a nossa vida segue por rumos desconhecidos. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. A maior prova disso, a maior prova da falta de interesse do povo de Deus nas Escrituras é a nossa EBD. O que é EBD? Escola Bíblica Dominical. A gente não faz a menor questão de participar. Frequentar a igreja num domingo à noite já satisfaz a nossa consciência. Nós não conhecemos histórias como a história de Absalão e Davi, a briga que eles tiveram. Nós não sabemos o que falar sobre os profetas menores, Naum, Ageu, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Miqueias. Alguns de nós nem sabiam que esses livros existiam. Nós não sabemos o que falar sobre a vida de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías. Nós ainda dizemos coisas que nunca estiveram na Bíblia, como se estivessem na Bíblia, e dizemos porque não a lemos. E não temos interesse em ler. Na nossa vida, ler a Bíblia não é uma prioridade, irmãos. Para nós, ser cristão é levantar uma mão em um culto, vir à frente, receber uma oração e passar a frequentar os cultos, e o pastor que leia para me falar alguma coisa.
Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. A sociedade está nos pedindo respostas. E as respostas que a gente tem para dar é o que a gente ouve os pastores da mídia falar. Nós não temos respostas que nós mesmos lemos, que nós mesmos pesquisamos, que nós mesmos tivemos um entendimento nas Escrituras, a gente não tem. Com a internet, então, isso se avolumou muito. Quero saber o que a Bíblia fala sobre homossexualidade. Eu vou lá e fico assistindo um pastor falar. Não tenho coragem de abrir a minha Bíblia e ler o que Jesus fala. Ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Judas e de Tiago. Judas escreveu uma carta? Mas foi o que traiu? Nós precisamos de uma reforma. Nós lemos muito mais o nosso WhatsApp do que a Bíblia. E o pior, o WhatsApp tem doutrinado os crentes de hoje. Irmãos, eu recebi sexta-feira agora no meu WhatsApp que em 2018, veja bem, 2018, a Globo vai lançar um programa infantil que um homossexual vai estar à frente, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Se nem emissora evangélica fala do evangelho, por que esse escândalo com a Globo? É claro que a Globo vai servir os propósitos do mal. O mundo jaz no maligno, irmão. Agora a gente sabe tudo que a Globo vai lançar. Agora as palavras de Jesus a gente não sabe. Quando Jesus diz assim, se você chamar um irmão seu de louco, você é digno do fogo do inferno. A gente não sabe que Jesus falou isso. Ou se sabe, não dá a menor relevância. A gente já sabe o que uma emissora vai lançar em 2018 e não sabe o que Jesus falou 2017 anos atrás. A gente sabe de tudo que a novela vai ter isso, vai ter aquilo outro. Irmão, pelo amor de Deus, não estou falando bem disso, não. Pelo contrário, eu estou falando que o mal usa mesmo. E vai piorar, querido. Entenda isso, vai piorar, cada vez pior. Cada vez mais a influência maligna estará nos meios de comunicação, cada vez mais. Vai piorar. Mas o que Jesus falou, vocês erram, não é por não conhecerem o que está acontecendo aí fora. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Nós somos especialistas no que o diabo está fazendo hoje. Mas somos extremamente amadores naquilo que Deus já fez e deixou registrado na palavra dele. Querido, o diabo está agindo. E cada vez com mais força e intensidade. E nós estamos cada vez mais enfraquecidos no que diz respeito às Escrituras. Um convite à reforma pessoal. Para de olhar os pastores da mídia, essas igrejas. Isso não precisa nem falar, irmão. Até o não crente sabe que está errado. A pessoa nunca pisou na igreja e sabe que é um absurdo vender bênção em nome de Deus. Mas volta para dentro de você nessa noite. Repensa o seu contato com a palavra de Deus. Repensa o seu contato com as Escrituras, o quanto você lê, o quanto elas alimentam a sua alma, o quanto elas têm iluminado a luz, elas têm sido a luz do seu caminho. Não adianta falar que a igreja evangélica precisa de uma reforma, se nós não formos reformados quanto crente individual que somos.
Jesus falou coisas importantíssimas que a gente não dá a menor importância, irmão. Jesus falou que se nós perdoarmos os homens as nossas ofensas, nosso Pai Celestial nos perdoará. Se nós não perdoarmos, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. E a gente vive magoado, falando do que o diabo está fazendo na Globo. O que adianta? Na minha casa não entra Globo, e glória a Deus por isso, amém. Não estou falando que está errado, me entenda, no nome de Jesus. Mas e essa mágoa no coração da qual Jesus já falou? Eu não canto no aniversário, eu não canto parabéns como era antigamente. Amém. Mas o que adianta você não contar parabéns e você odiar alguém? Que adianta você não assistir uma novela ou um filme que realmente tem as novelas misericórdia? Não tem o que falar, irmãos. Não estou sendo a favor de uma coisa em detrimento da outra, pelo contrário. A nossa geração está fazendo o que Jesus falou dos fariseus. Jesus falou para os fariseus: vocês coam mosquitos, mas engolem camelos. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Vocês erram. Estava conversando com uma pessoa, eu e minha esposa, e a pessoa falando que ora todo dia de madrugada. Madrugada eu levanto para orar. Eu falei: meu Deus, glória a Deus, Deus abençoe. Admirável. E ela falou: e quando eu me ajoelho para orar, o diabo sempre vem atentar. Eu falei: sério, como que é? Ela falou: a porta bate, barulho de mão na janela, negócio. Eu falei: eita Jesus. Amém? Eu não desacredito, irmão. Experiência pessoal de cada um é a experiência pessoal de cada um. Amém? Glória a Deus, isso não acontece comigo. Aleluia. E ela falando, eu falei: meu Deus. Aí ela foi falar o motivo da oração dela. O motivo da oração é que ela havia namorado um cara. E o cara desfez o namoro com ela para namorar outra mulher. E casou com essa mulher e tem filhos com essa mulher. Então ela se ajoelha para orar de madrugada, pedindo para Deus trazer ele de volta. Eu tenho a impressão de que não é o diabo que bate a porta. Deve ser algum anjo falando: não faz isso, não. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. O que adianta, irmão? Quem ouve só a primeira parte vai falar: é mulher de Deus, mulher de fé. É o diabo que não quer que ela ore. Mas quando a segunda parte vem à tona, meu Deus do céu! Qual é o seu relacionamento com as Escrituras? O quanto de Bíblia você lê durante a semana? O quanto você se alimenta da palavra de Deus? Te faço um convite para hoje ou amanhã você ler o Salmo 119 inteiro, maior capítulo da Bíblia. Salmos não tem capítulo, porque é uma série de cânticos juntos, não é um livro escrito de maneira corrida. Mas, falando uma linguagem normal, é o maior capítulo das Escrituras. E só 2 versículos não falam das Escrituras. Todos os outros falam das Escrituras, o poder das Escrituras, a bênção do mandamento, a bênção da palavra, todos falam. Mas em nome de Jesus, quando você abrir, aí você vai lá, Salmo 119. Aí você pega assim, ó, e começa a olhar. Quantidade de versículos, 130, 150, 100.
176 vezes. Misericórdia. Querido, leia. A gente espera respostas de Deus na boca dos pastores. A gente espera respostas de Deus na boca do missionário, ou que Deus vai usar alguém. Quando na verdade Deus não está falando, porque a nossa Bíblia está fechada. Abre a Bíblia, que a boca de Deus é aberta sobre a sua vida. Uma reforma pessoal, irmãos, é vergonhoso para nós. Um convite à reforma pessoal. Jesus falou: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Como não conhece? O povo estava discutindo teologia com ele, e ele falou: vocês não conhecem. Minha oração é que a gente saia triste daqui hoje. Triste com a gente. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e ele diz assim: a tristeza segundo o mundo provoca a morte, mas a tristeza segundo Deus provoca arrependimento e vida. Tomara a Deus que eu saia triste comigo mesmo, você saia triste com você mesmo, a gente mude de vida e comece a se relacionar com as Escrituras e ter uma vida de leitura bíblica, a ponto da Bíblia ler a nossa vida e a gente ser um testemunho ambulante da palavra de Deus. A Bíblia que as pessoas leem aí fora não é a que a gente fala, é a que a gente vive. Mas se a gente não lê o que temos vivido... Pastor, mas é difícil ler, eu não entendo, então vem na IBD. Vem no curso de teologia. Manda suas dúvidas, a gente está à disposição. De repente um monte de irmão está com dúvida, vamos fazer uma classe de interesse. Mas pelo amor de Deus, leia as Escrituras. Hoje em dia é muito difícil pregar, irmãos. Porque é quase obrigatório que na mensagem tem que ter vitória, milagre, bênção. Se você não fala disso, parece que a mensagem não foi completa, o povo não foi abençoado. Então eu vou falar disso nessa mensagem também. Milagre, vitória e bênção estão na leitura das Escrituras. Leia e você será abençoado no nome de Jesus. Pronto, a mensagem está completa. Mas Jesus não termina. Ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Minha pergunta é: o que a nossa geração conhece de poder de Deus? Se a gente pergunta de um culto poderoso, as pessoas vão dizer que foi um culto onde teve muito grito, onde teve rodopios. Irmãos, eu grito, eu me considero pentecostal, avivado, renovado. Não sei qual termo, eu sei que eu gosto de gritar, aleluia, glória a Deus. O povo está soltando fogos porque o Corinthians ganhou? Ganhou? Mas antes do culto começar, acho que estava 3-1. É, né? Aí, ó, a gente já vai vindo. Mas o povo estava soltando fogos. Você acha que eu não vou me alegrar na presença do meu Deus que me salvou, me libertou, me deu uma vida eterna? Não vou dar um glória a Deus alto? Lógico que eu vou, irmão. Respeito quem não faz. Não significa que é menos crente que eu. Nada a ver. É só o meu jeito. Só isso. Mas a gente pergunta para as pessoas o que é um culto poderoso? É um culto com grito, com rodopio, com profecia. É isso que a gente conhece de poder de Deus. É o culto onde alguém caiu e ficou lá, caído, e levantou diferente? Não. Teve visão de Deus? Não. Levantou para uma vida mudada, transformada? Não. Levantou como? Com uma dor no cotovelo, que na hora de cair bateu o cotovelo.
Isso a gente acha que é poder de Deus. No texto que nós lemos, Jesus está falando, vocês não conhecem o poder de Deus, porque vocês acham que Deus não tem poder para ressuscitar. Por isso vocês erram. Agora nós precisamos de uma reforma para nós valorizarmos o verdadeiro poder de Deus, que a gente não valoriza mais. Qual é esse poder de Deus? Poder de Deus de verdade é um homem que era cheio de demônio, morava em cemitério, quebrava corrente com as mãos, ser liberto e se tornar um missionário. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é um homem que cobrava impostos e defraudava pessoas, sempre cobrava um pouco a mais, olhar para Jesus e falar, Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é poder de Deus. Isso é bancada evangélica. Enquanto essa bancada evangélica não começar a restituir o povo naquilo que lhe foi roubado, por favor, não use esse nome, só envergonha a gente. Poder de Deus de verdade é o que Paulo escreve aos Efésios, dizendo, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava agora trabalha para abençoar quem está passando por necessidade. Isso é poder de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Poder de Deus é um homem ser vazio de sentido de vida, um homem andar sem rumo, um homem andar sem esperança, sem paz, ser alegria, ter um encontro com Cristo e se alegrar porque vai morar na glória. Isso é poder de Deus. Mas a gente não se alegra com isso. Parece que o culto poderoso não é o culto que fala de salvação, é o culto onde um coxo anda. Culto poderoso não é o culto que nos traz de volta para a palavra, é o culto que a gente grita. Nós erramos porque não conhecemos o poder de Deus. João 1,12 diz, a todos quanto creram, a saber os que creram no seu nome, deu-lhes o poder, poder de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, isso é poder de Deus sobre a sua vida. Nós ainda dizemos que todos são filhos de Deus, quando a Bíblia nunca disse isso. Não é todo mundo que é filho de Deus não, irmão. Todos nós somos criaturas de Deus, filhos não. A Bíblia vai nos dizer que quem crê no nome de Jesus, através do poder de Deus, é transformado de criatura para filho. Deixa eu te falar uma coisa. O poder de Deus caiu sobre a sua vida, e você não é mais criatura, você é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é poder de Deus. Mas a gente não se alegra mais. A gente troca essa comunhão por qualquer coisa. Irmão, vamos no culto celebrar o poder de Deus. Quero encontrar lá o meu irmão, que estava mal e está bem. Eu quero encontrar o outro que estava passando por uma prova, mas está lá firme. Quero contar o que aconteceu na minha vida. Vamos lá, o poder de Deus é culto, é bênção. Quem vai pregar? Não, mas vai ter alguma coisa especial? Ah, hoje eu não vou não. Hebreus 10, 25 diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Não deixem de congregar. Mas a gente deixa de congregar por qualquer motivo. Irmão, eu vou falar para você algo pessoal. Quem tem ouvidos ouça, quem tem entendimento entenda. Eu posso compreender um irmão que fez hora extra a semana inteira. Teve que ir no sábado, trabalhou de manhã até de noite. E no domingo estava muito, mas muito cansado. E tinha que trabalhar na segunda de novo e falou, eu preciso dormir mais cedo hoje, não consigo ir na igreja hoje. Eu compreendo alguém assim. Compreendo. Mas eu não consigo compreender. Eu não consigo. Talvez o erro esteja em mim. Talvez, apesar de ser novo, eu sou antigo.
alguém que simplesmente decide não vir na igreja. Por quê? Por que não? Crente em Jesus, o povo da palavra. Não consigo compreender. Me perdoe. Por achar que é só um culto. Ah não, hoje é normal, não tem nada especial. Nada especial. Você sabe quem a gente está adorando aqui? Você sabe o nome de quem nós estamos invocando aqui? Você realmente entende o poder daquele que a gente está dizendo aqui, eu vim para adorar-te? E não tem nada especial nesse lugar. E um culto é um culto normal, um culto qualquer. Não é possível, eu não entendo. Eu não compreendo. Ele disse, estando 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não existe culto normal, irmão. Não existe culto qualquer. A gente que esqueceu do poder dele. A gente que desconhece o poder dele. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, existe dom de profecia? Lógico que existe. A gente pode se alegrar e gritar? Lógico, tranquilo. Não há nada incomum, não há nada de pecado nisso. Mas o verdadeiro poder de Deus é na transformação do pecador em salvo em Cristo. A gente precisa se alegrar todo o culto. Mas não teve cura, pastor, não teve revelação, não teve bênção especial, não teve. Mas é um monte de gente que se mantém firme na palavra de Deus e vai subir para morar no céu. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. São os filhos reunidos para ouvir o Pai. Sempre que eu venho num culto, eu penso nessa imagem na minha cabeça. Olha como eu imagino. Isso é pura imaginação minha. Pega uma maionese e viaja comigo agora. Eu imagino Deus num sofazão aqui em cima. Um sofá. E eu imagino a gente tudo sentado assim, sabe? Um monte de criança na sala. Tudo sentado assim e ele falando com a gente. Através da palavra dele. É assim que eu imagino esse culto, esse ambiente. É o pai falando com os filhos. Agora imagina só, o pai quando senta para falar com o filho, pergunta, filho, deixei uma carta para você. Você leu o que eu escrevi para você? Por que tomou aquela decisão sem ler, filho? Por que está tão triste? Você queria estar alegre, está pedindo para eu inundar seu coração de alegria. Mas está lá o remédio para você se alegrar, porque você não leu. Porque essa inveja está corroendo os seus ossos, você está com inveja da pessoa que foi abençoada, e eu escrevi lá o Salmo 73 para você ler, e você não leu. Tem uma pessoa te perseguindo, te fazendo mal, te maltratando, e você está aflito, odiando a pessoa. E você podia ter lido o Sermão do Monte, Mateus capítulo 4, 5, 6 e 7. E não leu, filho. Está sem paz no coração, está agitado, angustiado. Eu escrevi Filipenses para você lá, o capítulo 4. Você poderia ter lido e não leu. Está se sentindo desamparado, achando que eu não estou te vendo. Se você tivesse lido João 1,10, você saberia que eu sou o bom pastor que deu a vida por você. E você não leu. Está se sentindo tentado no deserto. Poderia ter lido Mateus 4, quando Jesus também foi tentado e não leu. Poderia ter lido Hebreus capítulo 2, onde diz que aquele que foi tentado em todas as coisas está pronto para socorrer todos os que estão sendo tentados. Ou seja, no momento da tentação é só você falar, Jesus me ajuda, que ele está pronto para te socorrer lá. Mas não leu. Pessoas desse mundo estão falando para você que igreja é invenção humana, o homem que inventou. Você poderia ter lido o Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, você ia ver que eu mandei carta para 7 igrejas da Ásia. Mas não leu. Você poderia ter lido Colossenses, que diz que nós somos edifícios dele.
mas não leu. Você poderia ter lido Atos capítulo 2 e capítulo 4, que diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam ser salvos na igreja, mas não leu. Querido, te faço um convite a uma reforma pessoal nessa noite. O povo de Deus não pode continuar do jeito que está. Não pode. Hoje é culto de ceia. E eu fico pensando, a ceia é um memorial do que Ele fez por nós. Corpo moído, sangue derramado. E eu fico pensando, Isaías diz que Ele olharia o fruto da sua obra e ficaria satisfeito nele. Eu fico pensando se Jesus olha para a minha vida e tem prazer em mim. Fico pensando num culto de ceia como esse, se eu realmente estou honrando o sangue que Ele derramou naquela cruz e o corpo que foi moído ao meu favor. Talvez até outubro de 2017, eu não estava não. Mas eu quero aceitar esse convite à reforma pessoal. Os ouvidos mais próximos do pregador são deles mesmo. Eu sei que eu preciso ser diferente, preciso ler mais. Preciso conhecer mais o poder de Deus. Eu preciso conhecer mais as Escrituras. E eu quero que essa ceia seja um marco na minha vida. Eu quero chegar em fevereiro, em março, em abril do ano que vem, olhar e falar, olha, desde a ceia de novembro de 2017, eu tomei a decisão de conhecer mais o meu Senhor através das Escrituras. E eu te faço esse convite nessa noite. Pastor, mas eu vim aqui, eu queria uma resposta. Leia, você vai ter sua resposta. Eu queria um milagre. Leia, há um milagre lá para você. O maior milagre que pode acontecer na minha e na sua vida nessa noite é a gente sair daqui crentes mais fiéis, crentes que amam mais, crentes que têm fome e sede da palavra de Deus, porque Ele disse que Ele daria água ao sedento e pão para o faminto. Então ter fome significa ser saciado por Ele. Um convite à reforma nessa noite.